Paz do Senhor, irmãos. Você pode ficar de pé. Fechar os seus olhos. E abrir o seu coração para aquilo que o Senhor tem para essa noite. Sim. Abrir o teu coração para adorar esse Deus que vai receber aquilo que você falar, vai receber a sua adoração. Eu queria que você olhasse para dentro de você, olhasse para o seu coração e deixasse o Espírito Santo de Deus te falar, te mostrar. A minha oração hoje é para que o Espírito Santo de Deus entre nas áreas escuras do teu coração, da tua casa, da tua vida e mostre para você aquilo que você tem que deixar nas mãos do Pai, nas mãos de Deus. As áreas da tua vida que você tem que deixar o Senhor entrar com a luz dele. Onde a luz do Senhor entra, as trevas batem em retirada. Mas é necessário que você abra o seu coração, é necessário que você deixe a luz do Senhor entrar. E Ele quer fazer isso na tua vida hoje. Esse Deus Santo, poderoso está aqui. Então abre os teus lábios agora e adora o Senhor comigo. Declara que Ele é santo, Ele é poderoso. Ele é o teu Deus. Aquele que tem nas mãos todo o poder, digno de ser adorado, digno de ser amado. Oh, aleluia, eu te convido para abrir os teus lábios hoje e adorar o Senhor com todas as forças, como se fosse a última vez. Aleluia, igreja. Ao erguermos as mãos para adorar e clamamos a Ti.
exaltamos o nome daquele que realmente cuida de nós, que nos abençoa, que nos sustenta. E realmente nós temos muito para agradecer. Agradecer por estarmos aqui juntos, porque o Senhor nos guardou, o Senhor nos sustentou, supriu, o Senhor nos deu saúde, nos livrou do mal. Ainda hoje pela manhã, o pastor Edson falava a respeito de gratidão e o quanto que isso há de ser nosso dia a dia, a nossa rotina, a nossa realidade. A constatação de que Deus realmente cuida de nós, que Deus realmente nos sustenta. O quanto nós somos capazes de realmente olhar para aquilo que temos, para aquilo que Ele deu, para aquilo que Ele fez, e reconhecer realmente a mão dEle. Num tempo em que muitas vezes nós somos tentados a olhar para aquilo que nós não temos, para aquilo que ainda não aconteceu, para aquilo que nós simplesmente desejamos, a verdade de Deus nos leva a olharmos para aquilo que o Senhor já fez, aquilo que é a nossa vida. Nos convida a um nível de satisfação diferenciado, consequentemente de gratidão, reconhecendo que Deus está cuidando de nós. Nós somos um povo que realmente pode erguer as mãos, louvar o Senhor, reconhecer o mover dEle na nossa vida, reconhecer a providência, o cuidado dEle. Então eu quero convidar você a abrir seu coração, nesse sentido, para que as verdades de Deus, a obra de Deus, aquilo que Ele já fez na sua vida, possa brilhar de uma forma tão grande, possa aparecer de uma forma tão nítida para você, que enche o seu coração de paz. Não que Deus não vai fazer, não que Ele não está ouvindo o seu clamor, não que a sua oração não chega diante dEle, mas que os teus olhos possam se voltar para tudo isso. Que você possa sair daqui definitivamente, muito mais satisfeito, muito mais feliz, muito mais grato por aquilo que Deus está fazendo, porque realmente Ele está fazendo, realmente Ele está cuidando. Que você possa sentir isso, que possa ser uma realidade para você. Deixa Deus tomar conta do seu coração. Deixa o Espírito trazer lembrança, tudo aquilo que traz esperança, como diz a palavra. Deixa essa verdade mover dentro de você hoje. Que você possa sim ser animado. Mais uma vez, nós temos a certeza de que Deus fará grandes coisas. Deus completará a obra, Deus trará livramento, Deus vai abrir portas, Deus vai cumprir promessas, realmente Ele vai fazer, mas deixa esse mover de Deus tomar conta do seu coração de forma que toda angústia, toda ansiedade, toda preocupação possa ser removida realmente, possa ser tirada de dentro de você, que tudo isso seja substituído por uma paz, a paz que é seu de entendimento, como diz a própria palavra. Amém? Feche seus olhos, vamos orar juntos. Senhor Deus, nós somos gratos, ó Pai. Gratos porque o Senhor tem alcançado a nossa vida dia após dia. É verdade, Pai, que nós temos lembrança de grandes coisas que o Senhor fez, do tempo que nós encontramos o Senhor, que o Senhor nos resgatou das trevas, situações tremendas na nossa história. Mas, Pai, o Senhor não é um Deus apenas de grandes episódios, o Senhor é um Deus de sustento. O Senhor é Deus de misericórdia, um Deus de cuidado, um Deus que estende a mão para nos abençoar todos os dias. É possível então, Pai, nós olharmos para a nossa realidade, para o dia de hoje, para esse domingo especial, e encontrar, Pai, a providência, o cuidado, o sustento, a graça, o favor do Senhor. Que os nossos olhos possam se voltar para tudo isso, Deus. Em nome de Jesus, que nós possamos nos voltar para essas verdades, para aquilo que o Senhor fez, para aquilo que o Senhor preencheu, para aquilo que o Senhor já completou, para aquilo que o Senhor já realizou em nós. E nós possamos nos encher, Deus, de gratidão. Que possamos nos encher, Deus, de alegria. Que possamos nos encher de paz e ter a certeza de que o Senhor, da mesma forma que fez, fará. O Senhor é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Nós cremos nessa verdade. Pai, que a gente possa descansar no Senhor. Mas descansar, ó Deus, com gratidão. Descansar com alegria, descansar contagiando aqueles que nos cercam com essa verdade. Portanto, toma conta do nosso coração hoje. Que nós possamos sim erguer as mãos, que nós possamos clamar, possamos declarar a tua grandeza, reconhecer a tua majestade, que seja essa a nossa história, Deus. Um povo que te louva, um povo que te adora, não só, Pai, nos cânticos, mas através do nosso testemunho, através dessa convicção, através dessa certeza, através da nossa vida, que há de ser uma celebração da própria vida, Deus, da própria providência do Senhor. Ó Deus, faz uma obra em nós hoje.
Que o Senhor invada esses corações aqui de uma forma completa, a remover todas as angústias, todas as tristezas, as preocupações, todas as ansiedades, que sejam tiradas agora nesses corações, em nome de Jesus. Que a paz do Senhor preencha, que a paz do Senhor reine, que a paz do Senhor, Pai, repouse nesses corações. Nós te pedimos que o Senhor dirija esse culto, que tudo esteja debaixo do teu cuidado, da tua direção, e o teu nome seja exaltado aqui, Pai. Nós precisamos do Senhor, nós dependemos de ti. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Santo, santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o seu nome é. Santo, santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamamos a ti, tu virás. Preenche todos os espaços que há nessa igreja, Oh, nós precisamos mais de ti, Senhor. Você pode repetir comigo? Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Aleluia. Com uma melodia, ele me encontrou, me cercou com uma... E ele levou os meus inimigos.
Obrigado, Pai, porque eu posso descansar nos teus braços. Porque a luta não é para sempre. Eu sei que a vitória vem, a vitória vem, a vitória vem. Oh, Rabalabai, Ambaracochemai, Andesorecabalais. Muitos entraram aqui sem esperança, desanimados nessa noite, e o Senhor quer renovar. O Senhor está dizendo para você: não é o fim, não é o fim. Eu sou o Deus que te acolhe, o Deus que te levanta, o Deus que te cura. Eu sou o Deus que disse um dia para você: eu jamais te deixarei, eu jamais te deixarei. Meu irmão querido, você pode se desesperar, mas saiba que existe um Deus a quem você pode correr. Um Deus que não te deixa, um Deus que te ouve, um Deus que responde o teu clamor, a tua oração. Ele não vai te deixar nunca. Você não está nas mãos de homens. A última palavra é do Senhor. Você não está nas mãos de homens. A última palavra é de Deus. O inimigo não pode decretar nada sobre sua vida, porque a última palavra é daquele que tem nas mãos todo o poder. Todo o poder. O inimigo pode te enfrentar, ele pode se levantar e fazer aquela arruaça que ele costuma fazer, mas maior é o Deus que age em você do que o inimigo que te enfrenta. Maior é aquele que habita dentro de você, aquele que te conhece, que te formou, que sabe todas as coisas sobre a tua vida. Maior é Ele. Se Ele não agiu ainda, é porque Ele tem o tempo dele. Mas Ele é o Deus que anda com você no meio dessa angústia. Ele é o Deus presente que te carrega no colo nos momentos que você não consegue andar. Ele é o Deus que anda, que caminha de mãos dadas com você no meio desse vale. E é Ele, o Deus suficiente para te tirar. Guarda essa palavra. O Senhor vai acalmar o teu coração. O Senhor tem vitória para você. Não é só luto, não é só luto. Ele é o Deus da vida. Aleluia, glorifica. Aleluia, 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 aleluia. Esse Deus, Deus maravilhoso, Deus presente. Deus que cura, que liberta, que transforma. Esse Deus.
igual a Ele não há. Não tem nada igual ao poder de Deus. E é Ele que conduz a tua vida. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Receba toda adoração.
Recebe, recebe, Senhor, o nosso reconhecimento, o meu reconhecimento de que eu estaria perdido sem o Senhor. Se o Senhor um dia não tivesse me tirado lá do fundo daquele poço escuro, eu estaria perdida, perdida, perdida. E até hoje, Senhor, se eu não estiver colada no Senhor, eu me perco por essa vida. Eu preciso de Ti como uma criança. Precisa da proteção de sua mãe. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso das Tuas mãos sobre a minha vida, Senhor. Eu preciso. E como criança, Senhor, toma essa igreja nas mãos hoje. Todos nós estaríamos perdidos se não fosse o Senhor. Louvado seja o Teu nome, porque nós não estamos mesmo nas mãos de homens, mas nas mãos daquele que era, que é e que há de vir. Eu nada sou sem Ti, nada, 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 nada. Eu nada sou, eu nada sou, eu nada sou sem Ti. Nada chore mais. perdido estou sem Ti. Eu nada sou sem Ti. Perdido estou sem Ti. Te amo, Jesus, eu te amo, Deus Pai, eu te amo, Espírito Santo. Amém. Aleluia, glória a Deus. Você pode aplaudir mais uma vez. Amém, glória a Deus. Quero, antes de você sentar, pedir para acender a luz, para você de longe aí cumprimentar seu irmão, dar paz do Senhor a ele. Pedir para o irmão acender a luz para a gente, para você poder ver o seu irmão. Estende a mão para abençoar a vida dele agora. Eu quero, junto com você, orar pelo seu irmão. Estende a sua mão agora para abençoar a vida dele, para a gente poder estar intercedendo uns pelos outros aqui, nesse momento. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela vida desse meu irmão que está aqui, dessa minha irmã, desse que o Senhor trouxe aqui hoje para que pudesse ser um canal de bênção do Senhor na minha vida. Obrigado, Deus, porque a gente caminha junto, a gente é uma família, e o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem trazido a gente para te buscar, reconhecendo a Tua majestade, a Tua santidade, a Tua grandeza, a Tua providência. Quero te pedir agora, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a vida desse irmão e dessa irmã, que o Senhor flua através da vida deles, que o Senhor esteja cuidando deles agora, livrando eles de todo mal, dando vitória na casa deles, ó Deus, na história deles agora. O Senhor é o Deus que sabe cada uma das necessidades, o Deus que ouve cada um dos clamores, e sabemos que o Senhor está trabalhando nessas vidas. Portanto, Pai, vem e opera e abençoa poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, pode se sentar. Irmãos, eu quero lembrar aqui, os irmãos, que nós estamos voltando com algumas atividades presenciais, principalmente as atividades de domingo. Nós temos um horário liberado, então nosso culto das 6 horas está acontecendo normalmente e nossa escola bíblica também. As atividades durante a semana são atividades que normalmente são feitas depois das 20 horas. Nós não estamos fazendo presencial por causa da restrição de circulação. Então, nós ainda não vamos retomar as atividades durante a semana presenciais, as atividades noturnas. Mas, em breve, né, assim que nós tivermos alguma liberação, a gente já retoma as atividades. Lembrando que
não é porque nós não podemos fazer as atividades presenciais que a gente não está fazendo. Nós estamos tendo célula dos jovens, estamos tendo culto de quinta-feira, temos atividades de oração, reuniões de oração. Então a gente está promovendo as atividades ainda que seja à distância. E eu conto aí com a sua participação, com o seu envolvimento nesse tempo, para a gente permanecer fortalecido, para a gente passar por esse tempo, passar por essa fase que a gente está enfrentando e logo em seguida a gente retoma as atividades. Muito bom ver a cara dos irmãos aqui, que puderam estar aqui junto com a gente hoje. Realmente isso está sendo uma bênção de poder se rever, né? Poder estar junto novamente. Eu quero agora compartilhar aqui com os irmãos, ter um tempo especial. Quero chamar o Henrique aqui na frente. Esse garotão aqui vai hoje apresentar, junto com os pais, a irmãzinha dele, diante do Senhor. Eu quero chamar os pais também, na verdade com toda a autoridade, vão estar aqui apresentando Caroline diante do Senhor. Eu chamei esse jovem aqui porque eu sei que ele é uma bênção e ele está muito feliz, né, com a sua irmãzinha. Sim ou não? Sim? Sim, sim, com certeza. Muito bom. Esse é um presente de Deus na vida desse casal. É um presente de Deus também nas nossas vidas. A gente se alegra de poder estar junto aqui, de poder estar celebrando essa vitória. A gente tem a oportunidade de estar acompanhando essa família desde o início, desde a constituição. Algumas lutas, algumas dificuldades, a gente pôde acompanhar junto. E todos esses frutos aqui, em especial esses dois filhos, a gente com certeza celebrou junto. A gente foi uma grande alegria, uma prova da fidelidade, do cuidado de Deus. E nessa atitude dos pais, aqui do Chan e da Jéssica, de apresentar a Caroline diante do Senhor, é uma consagração para que realmente Deus esteja cuidando. Ela não pode escolher ainda. Ela está debaixo da autoridade dos pais. Mas os pais decidem agora, nesse ato, nesse momento, apresentar diante do Senhor para que Ele esteja cuidando. Eu quero então, junto com a igreja, orar nesse instante, fortalecendo, honrando esse ato em unidade, para que isso realmente seja vinculado nos céus, que seja uma grande bênção para essa casa, para essa família. Amém? Eu convido você então aí no seu lugar a estender a sua mão para abençoar essa família e dar vitória para eles. Amém? Vamos juntos. Deus eterno, eu quero te louvar, Pai, por essa família. Por essa família e todo o teu cuidado, Deus, com eles. Quero te agradecer pela vida do Chan, por esse teu filho, Pai, esse teu servo, e a disposição, a perseverança dele. Quero te agradecer, Pai, pelos testemunhos, reconhecendo que o Senhor é presente na jornada do teu filho, como é também na vida da Jéssica, e essa caminhada que eles têm juntos, ó Deus. Te louvo, Pai, pela vida da tua filha, e também por essa perseverança, por essa fé, por essa confiança, em todo o cuidado e providência, e o milagre do Senhor, que foi a vida do Henrique e da Caroline também. E hoje, Deus, a Caroline está sendo consagrada diante do Senhor. Nós pedimos que o Senhor, com a tua misericórdia, com o teu cuidado, esteja tomando ela nos braços e livrando ela de todo mal. Que o Senhor traga, Deus, para ela saúde, que o Senhor traga para ela, Deus, alegria, que o Senhor traga para ela paz, e que o mover do teu Espírito de uma forma sobrenatural já esteja alcançando essa vida, porque haverá um momento que ela fará as escolhas, as decisões, e nós cremos, ó Deus, que as decisões dela serão dirigidas pelo Senhor, orientadas pelo Senhor, que é o Deus que tem o melhor para a vida dela. Peço, Pai, que o Senhor fortaleça esse casal na administração, no cuidado com a vida dessa pequenina. E também, Deus, que o Senhor abençoe a vida do Henrique, que o Senhor esteja cuidando dele, para que ele continue sendo um irmão bom e ele possa continuar sendo um filho excelente. A bênção do Senhor, Pai, está sobre essa casa, sobre essa família. Nós cremos nisso. E pedimos então que o Senhor faça, que o Senhor conclua essa obra, que a paz do Senhor esteja no coração dos teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe vocês em nome de Jesus.
Amém. Glória a Deus. Essa é uma das grandes alegrias, uma das grandes vitórias que a gente tem, poder ver os pais apresentando os filhos diante do Senhor. São momentos como esse que a gente vê a igreja do Senhor prosperando dentro dos lares, dentro das famílias. Crianças que já nascem num lar abençoado, num lar já dirigido, já consagrado ao Senhor. Isso realmente é uma grande alegria. Muito bom a gente poder celebrar dessa forma. Quero fazer mais uma oração com vocês. Quero consagrar os dízimos e ofertas diante do Senhor. E quero que você feche seus olhos. Mesmo que você não esteja fazendo sua entrega hoje, mas que você participe dessa oração agora. Para que Deus esteja sendo honrado, seja sendo exaltado. E que você seja abençoado de uma forma especial nesse momento. Vamos orar juntos. Pai eterno, nós reconhecemos, ó Deus, como já falamos aqui, que o Senhor é Deus de todos os dias, um Deus de providência, de cuidado. E nós queremos te pedir, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha, Pai, recebendo tudo aquilo que está sendo colocado diante do Senhor na forma de dízimos e ofertas, aquilo que já foi apresentado diante do Senhor. Que o Senhor esteja recolhendo tudo isso, Deus, como uma demonstração, um testemunho de fé, de confiança, de obediência na história dos teus filhos. E que a bênção do Senhor então se volte sobre esse lar de uma forma tremenda. Que a tua palavra, Deus, que se faça presente, que a tua verdade se faça presente e essas famílias sejam poderosamente abençoadas. Que haja, Deus, esse cuidado do Senhor na casa de cada um e também na tua casa, nesse lugar de oração. Que haja assim o sustento do Senhor. E nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, por aqueles que ainda precisam de uma porta de emprego. Aqueles que aguardam uma resposta, aqueles que aguardam uma providência, aqueles que precisam de uma interferência, de um milagre do Senhor. Juntos aqui nós clamamos por esse cuidado especial do Senhor, para mudar essas histórias. Que haja a bênção do Senhor, que haja do teu sustento, que haja, Deus, do teu milagre nesses lares. Nós pedimos a Deus, crendo no teu cuidado e sabendo que o Senhor continuará nos sustentando. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que tem dízimo e oferta, pode entregar ali no fundo no gasofilácio. Quero convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. As crianças podem subir para a classe. A classinha está ativa. As crianças podem ir para a classinha. Quero ler um texto aqui com vocês, 1 Coríntios, capítulo 10, do versículo 23 até o versículo 33. Primeiros Coríntios 10, de 23 a 33, diz assim a palavra. Aguarde você localizar. Diz assim a Escritura: todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, sim o de outrem. Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isso é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência.
consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Porque há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graça, por que hei de ser vituperado por causa daquilo que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. E aqui, oremos. Pai eterno, nós colocamos nosso coração diante do Senhor e pedimos pelo mover do Teu Espírito para nos instruir nesse instante. Estamos olhando para a Tua Palavra. Carecemos, ó Deus, do Teu esclarecimento, do Teu mover. Carecemos, ó Deus, do Teu favor para que a gente possa ser edificado. Nós queremos, ó Deus, não só compreender, mas queremos sentir de uma forma diferente, queremos ser trabalhados no profundo do nosso coração. Queremos que isso leve a atitudes diferentes, a uma postura diferente. Queremos, ó Deus, ser imitadores de Cristo. Queremos, ó Deus, corresponder à Tua expectativa. Queremos ver o Teu plano se completando na nossa vida. Portanto, faz a Tua obra aqui, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Paulo está escrevendo aqui, então, aos Coríntios, e não é a única vez que ele usa essa expressão, e traz para nós uma reflexão bastante profunda, quando ele afirma que todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Nessa passagem, nesse texto específico, ele, ao afirmar isso, ele diz que todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Ou seja, nem todas promovem um crescimento, nem todas são bênção. Usando uma palavra comum que a gente usa, no sentido de que nem tudo que a gente faz que não é pecado é bom. E aí é interessante a gente considerar isso, por isso eu digo que é uma reflexão bastante profunda, porque vai envolver para nós um pensamento a respeito do que é pecado, um pensamento a respeito do que é lícito e principalmente um pensamento a respeito da conveniência, se aquilo realmente convém ou não convém. Qual é o parâmetro que define o que convém e o que não convém. E o texto está falando aqui ainda sobre o alimento, sobre comer as coisas, sobre as coisas que estão sendo saboreadas e a origem daquilo. Se você olhar aqui com um pouco mais de cuidado no texto, e diz aqui que no versículo 25, por exemplo, fala: comei de tudo que se vende no mercado sem perguntardes por motivo de consciência. Sem nada perguntar, ou seja, come o que está ali sem perguntar a procedência. Entendendo que essa procedência poderia ser uma procedência que não fosse adequada. Uma procedência que não fosse, podemos dizer, santificada ou aceita. Mas ele vai trabalhar muito a ideia da consciência, de você saber ou não saber, de você ter consciência da origem daquilo que você está comendo. Veja o que ele diz aqui: comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntados por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. E ele está dizendo, então, olha, todas as coisas que estão na terra são de Deus. Então, quando você come e não sabe, você está comendo aquilo que você reconhece que é de Deus. Você reconhece que Deus providenciou todas as coisas. Diz ali, ainda mais, se algum dentre incrédulos vos convidar e você quiser ir, come de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntar por motivo de consciência. Olha o que ele está dizendo. Olha, se você for convidado por alguém para comer em algum lugar, você come tudo que está colocado ali sem perguntar a origem, por motivo de consciência. E aí, então, ele está dizendo, olha, você come o que for colocado ali, desde que você não saiba a origem. E aí, então, ele vai falar, mas é por motivo de consciência. Mas ele explica, ele diz, a sua consciência, vamos ler aqui mais uma vez. Por motivo de consciência, diz o versículo 27. Porém, se alguém vos disser,
Isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. O que ele está dizendo é, olha, se você for comer algo e disser que aquilo é sacrificado, então a ídolo, você não come, por motivo de consciência. E ele diz, não a tua consciência, mas a do outro, porque o outro já está te advertindo, então ele sabe que você então está sendo participante das comidas sacrificadas a ídolo. Ele está dizendo então que o problema não é a sua consciência, mas é a consciência do outro que advertiu. Claramente ele diz isso. Mais uma vez, porém, se alguém vos disser, isso é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. E aí ele coloca uma observação em seguida. Pois, porque há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Ele está dizendo, por que a minha liberdade tem que ser diminuída por causa da consciência do outro? Por que a minha liberdade, então, se não é por causa da minha consciência, se é por causa do outro, por que a minha liberdade tem que ser diminuída? E ele diz mais, versículo 30, se eu participo com ações de graça, por que hei de ser vituperado por causa daquilo que dou graça? Por que eu tenho que ser criticado, então, se eu já estou agradecendo a Deus? Então, ainda que a gente esteja fazendo uma avaliação ainda superficial desse texto, o que ele está dizendo é, olha, todas as coisas pertencem a Deus, eu orei e agradeci a Deus, por que eu tenho que ser criticado, então, se eu estiver comendo algo que eu reconheço que faz parte das coisas de Deus, e eu agradeci a Deus? Por que eu tenho, então, que ter a minha liberdade diminuída, se eu estou reconhecendo que tudo vem de Deus? Então diz mais o texto para nós, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para os judeus, nem para os gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. E aí então ele traz para nós, começa a clarear para nós uma chave desse ensino que ele está trazendo para nós. Ele está mostrando algumas verdades a respeito da nossa postura, não diante da regra, mas diante do outro. Não diante do regulamento, mas diante do outro. Quero ler aqui um texto com vocês que está em Atos 15, 28, falando sobre ali o concílio de Jerusalém. Lembrando que o livro de Atos fala sobre a constituição da igreja. É um livro histórico que mostra a formação da igreja, e eles então tentando entender como que a igreja deveria se formar, como que a igreja deveria ser instituída. Atos 15, 28 e 29 diz assim para nós: pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Dessas coisas fareis bem se vos guardardes saúde. Bom, se olharmos esse texto e vemos qual foi a determinação ali daqueles homens, daquele concílio, era a ideia então de trazer algumas orientações que fossem práticas. Orientações no sentido de, olha, é melhor que você se comporte dessa forma. Qual era o objetivo? Judeus convertidos ao cristianismo encontrariam então uma liberdade. Eles estariam livres de alguns julgos da lei. Mas como que eles poderiam ter uma postura adequada que não causasse escândalo? Como que eles poderiam ter uma postura, então, que fosse uma postura condizente e não fosse uma postura escandalosa? Afinal, se converter a Cristo não deveria ser um escândalo? Se converter a Cristo deveria ser, então, uma mudança de vida, algo positivo e não algo escandaloso? E os judeus, então, com todo o seu rigor, e os religiosos, então, com todo o seu rigor, estariam olhando para essas pessoas e como que eles deveriam se portar. Então trazem aqui uma orientação, que seria uma orientação geral.
Uma orientação que produziria um bem-estar, que poderia trazer uma condição melhor de convivência, de forma a não produzir escândalo, de forma a não ferir o outro. Olhando mais uma vez para a palavra de Paulo ali aos Coríntios, quando ele diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazer tudo para a glória de Deus. Não vos tornei causa de tropeço. A ideia, então, era que as pessoas pudessem conviver com uma postura adequada, que não levasse principalmente ao escândalo. Se nós pensarmos um pouco sobre o que está dizendo aqui o texto, nós vamos voltar a uma verdade da palavra de Deus muito enfatizada no Novo Testamento, que é a importância do outro, que é você considerar a outra pessoa. A importância de você viver não só por si mesmo, mas levando em consideração o outro. Paulo, quando está trazendo aquela expressão que nós lemos aqui, ele faz essa pergunta: por que tem que ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Por que então eu devo satisfação para os outros? Por que a minha liberdade precisa ser diminuída em função do outro? Por que eu não posso viver plenamente a minha liberdade? Por que eu tenho que ser criticado se eu estou tendo ação de graças ao participar daquele alimento, porque alguém disse que aquele alimento é um alimento consagrado a ídolos? Ainda que a gente não vai se aprofundar em toda aquela cultura, né, das festas e do compartilhar daqueles alimentos consagrados, nós temos mais ou menos essa ideia de uma situação que muitas vezes nós mesmos procuramos evitar. As situações escandalosas, situações que não convêm. Entendemos pela palavra de Deus que se eu dou graças por um alimento, por exemplo, ele em si ele é purificado. A palavra me diz isso. A palavra me garante isso. Por isso eu participo de um alimento, a gente vai comer alguma coisa, está comendo na rua, você come, agradece a Deus e tem a consciência de que você, reconhecendo que aquilo veio de Deus, que Deus providenciou, chegou até você, aquilo é purificado. Então, por essa fé, nós entendemos que os vínculos são cortados. No entanto, se eu me sinto desconfortável com isso, então eu não participo. Na prática, o que está dizendo aqui para nós é, bom, se você então souber que aquilo é algo consagrado e alguém te falar sobre isso, não por sua causa, mas por causa do outro, não participe. Retoma então a primeira frase que nós lemos aqui de Paulo, nesse texto especial. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Hoje eu quero falar com você justamente sobre aquilo que é lícito e não convém. Não estou falando sobre pecado, estou falando de lícito, mas eu estou falando do que não convém. E a gente pode guardar como a chave principal desse ensino, se você levar essa verdade aqui hoje, tenho certeza que ela vai dirigir você em todas as suas escolhas e vai ser suficiente para trabalhar na sua vida. É o que está escrito aqui no versículo 24. Onde diz para nós: ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Se nós guardarmos essa verdade, ou seja, se mais uma vez nós voltarmos o nosso pensamento ao outro e não a nós, a gente não erra em relação a essas coisas. Pode isso, não pode isso, pode aquilo, não pode aquilo. Bom, não busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Pense sempre no outro. Se eu olhar para o outro, se eu voltar para o outro, se eu me preocupar com o outro, a minha postura será dirigida. Mais uma vez, usando a expressão de Paulo, mas a minha liberdade, ela tem que ser limitada pelo outro. Será que a minha liberdade precisa realmente ser limitada pelo outro? Se eu for cristão, sim.
Se eu for crente, sim. Porque, afinal de contas, se eu tenho isso como uma essência na minha vida, eu vivo para que o outro seja abençoado. A palavra de Deus fala para mim que a gente tem que ter o outro em mais honra do que a nós mesmos. São uma série de ensinos que mostram a importância do outro. Então, se a minha liberdade precisa ser diminuída para que o outro seja abençoado, ótimo. Eu vou aceitar. Eu vou achar isso bom. Porque o outro está sendo abençoado. Então eu quero trazer aqui com vocês a ideia, né, sobre nós entendermos os erros na nossa vida. Eu quero trazer aqui algumas situações para que a gente possa entender isso, colocar isso numa prática e buscar então, usando isso como uma orientação, essa chave, como eu falei para você, como uma orientação. Ninguém busca o seu próprio interesse, se o de outrem. Que a gente possa olhar para isso e entender quando que nós erramos. E o primeiro ponto que eu quero falar é quando eu cometo um erro e aquele erro efetivamente me pune. Quando eu cometo um erro, e esse erro, então, ele faz mal para mim, esse erro me traz um prejuízo. Quando a palavra de Deus me mostra que existem coisas que se eu faço de errado, ou seja, se eu cometo de errado, se eu cometo contra uma regra, eu sou punido. Eu fujo daquela regra, eu fujo daquela condição de bênção. Então nós podemos dizer, usando a real significado da palavra, quando nós não estamos na bênção, nós estamos na maldição, é o que diz a palavra de Deus. Então, ainda que a gente às vezes use esse termo maldição com um pouco mais de peso, ou de uma forma equivocada, a ideia é de estar fora da bênção, eu estou debaixo de uma condição não boa, uma condição que é uma condição de maldição. Quando eu cometo um erro, então, eu estou fora da bênção, mas entenda que eu tenho a oportunidade, eu quero falar sobre isso também com você, eu tenho a oportunidade de corrigir e voltar para um lugar. Nós temos essa possibilidade, eu cometo um erro, mas eu posso deixar de cometer esse erro. Eu tenho uma liberdade para deixar de cometer esse erro e voltar para o lugar abençoado. Vou ler um texto aqui para vocês, muito conhecido. Malaquias 3:8 diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. O que o texto está dizendo aqui com muita clareza? Que eu posso, pela minha atitude, me tornar um roubador. Estou usando aqui um dos exemplos que é bastante enfático na palavra de Deus, onde claramente diz, olha, você se torna um roubador quando você se apropria de algo que não é seu. E você sai da bênção. Você sai daquele lugar da bênção e você está num lugar que é fora da bênção. Ou seja, a sua atitude errada, equivocada, lança você num outro lugar, que não é o lugar da bênção. E quando nós olhamos para uma situação como essa, muitas vezes nós nos portamos de uma forma equivocada, porque ao olhar para uma ordem como essa, uma orientação tão clara como essa, nós muitas vezes ignoramos, mas muitas vezes nós nos portamos de uma forma errada diante disso. E eu vou dizer isso para você por quê? Porque ao olhar para um erro que é tão claro de identificar como esse, eu posso simplesmente obedecer pelo desejo de estar na bênção. Obedecer simplesmente pelo medo. Eu posso então, usando esse exemplo que nós trouxemos aqui, por causa do medo da punição, o medo de estar fora da bênção, eu vou então entregar os dízimos, como diz aqui. Se o texto está falando isso, eu vou fazer isso, porque aí eu vou estar obedecendo.
Veja que essa postura, que nós muitas vezes costumamos dizer que essa postura de quem simplesmente faz, de uma forma mecânica e não de coração, uma postura religiosa, é uma postura daquele que está buscando certos e errados. E ele quer sim fazer o certo, mas ele quer fazer o certo, mas talvez não pelo motivo certo. Ele quer identificar podes e não podes dentro da palavra de Deus, para que ele possa andar no limite daquilo que pode. Não pisar naquilo que não pode, mas ele possa estar no limite. Por que eu estou dizendo isso? Porque é importante a gente dizer que existem regras que são tão claras na palavra de Deus e às vezes nós obedecemos simplesmente para dizer que nós estamos certos. Porque quando fazemos dessa forma, nós queremos muitas vezes inverter a regra das coisas e colocar Deus como um devedor nosso, ou seja, se eu cumpro obrigações, Deus passa a ter algumas obrigações para comigo. E isso me traz um relacionamento equivocado para com Deus, um relacionamento equivocado para com o próximo. Por isso, a pessoa que anda buscando só fazer o certo porque aquilo é certo, não porque entendeu que deve mudar de postura, é a pessoa que questiona, como Paulo estava falando, por que eu tenho que perder a minha liberdade por causa dos outros? É a pessoa que não consegue, muitas vezes, se colocar no lugar de um canal de bênção do outro. É a pessoa que olha para esse texto aqui e entende esse texto como um texto duro e punitivo, e uma regra e uma lei pesada, e eu sou obrigado a fazer isso. Diferente daquele que se posiciona diante disso, diante de regras, diante de orientações que são claras na palavra de Deus, se posiciona com alegria e entende que faz parte cumprir essas regras. E você se acostumou a cumprir isso, que na verdade isso já faz parte do seu dia. Se nós olharmos a revelação da palavra de Deus, nós vemos que a revelação do próprio Deus, nós vemos que a lei, ela tinha um peso e ela apontava o pecado, ela mostrava o pecado, mostrava a vontade de Deus, mostrava o pecado, mostrava o erro, mas não tinha poder na própria palavra de salvar, diferente das palavras de Cristo. O contraste que existe é muito grande, e quando Cristo diz que ele não veio para negar a lei, é porque ele não veio para negar a essência da lei, mas sim para que os corações fossem transformados. Para que nós pudéssemos agir, não questionando se é certo ou errado, mas efetivamente qual que é a vontade do Pai. Um relacionamento mais próximo, onde a gente entende a vontade do Pai. A palavra de Deus é tão clara para nós em trazer mais uma vez essa ideia do próximo, da importância do próximo, a importância do outro, que olhar para o outro nos ajuda a entender quem nós somos e nos ajuda a entender aquilo que Deus quer de nós. Até a respeito do perdão, é assim. Estamos falando de erro ainda. E quando nós pedimos perdão pelos nossos pecados, parece que o nosso relacionamento com o outro também coloca uma medida sobre isso. Diz assim a palavra de Deus, João 20, 23. Se de alguns perdoardes os pecados, ser-lhe-ão os perdoados. Se lhos retiverdes, são retidos. Nós sabemos que as medidas de perdão são nos nossos relacionamentos. Ou seja, se eu começar a mudar a minha cabeça, eu não vou ficar mais naquela busca de pode e não pode, de certo ou errado. Mas eu vou agir por uma motivação diferente. Quando nós lemos aqui, segundo a palavra de Paulo, que todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm, é muito fácil a gente pensar que coisas são lícitas, mas nem tudo me faz bem. E quando nós vamos lendo o texto, diz que nem tudo faz bem para o outro. Nem todas as coisas, como ele diz, edificam. Será que então eu devo começar a olhar as coisas com um olhar diferente
e não essa regra de pode e não pode. Porque o erro pode me punir, como nós vemos aqui, mas o erro também pode me acusar. O erro pode, de alguma forma, me incomodar e não me punir, me colocando fora de uma bênção, mas simplesmente trazer um desconforto para mim. Eu quero ler outro texto aqui com vocês, Romanos 13, 5, que diz assim: é necessário, Romanos 13, versículo 5, é necessário que estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque sou ministro de Deus, atendendo constantemente esse serviço. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. O texto diz aqui: estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Então agora nós estamos falando de um erro que não é só de punição, ou vamos excluir a punição, mas a ideia da consciência. Quando o meu erro traz para mim um desconforto. A palavra de Deus, quando usa expressões do tipo que nós somos irrepreensíveis, ou deveríamos ser irrepreensíveis, é de que se buscarmos em nós, não acharão nada. Mas às vezes eu e você somos aqueles que esperamos que ao buscar em nós não ache nada, mas eu sei que tem alguma coisa. E o que diz que tem alguma coisa é o Espírito Santo dentro de mim que acusa a minha consciência. Alguma coisa que não está muito certa, que não está muito boa, que não está muito correta, que não está muito agradável, que não está muito alinhada com Deus. E aí então esse erro, ele fica me acusando. E o Espírito continua falando comigo. Estou dizendo isso porque muitas vezes nós estamos diante de um conjunto de regras, querendo saber o que pode, o que não pode, e o que não diz ali, a gente simplesmente faz. Bom, já que a Bíblia não fala nada sobre isso, então eu estou livre, mas aí o Espírito me incomoda, o Espírito vai falando comigo. Ou seja, está dizendo que aquilo que é lícito não me convém. Que aquilo que não está declarado na palavra de Deus com muita clareza não me convém. Não devo eu fazer. E sabendo que tudo aquilo que nós estamos fazendo, nós vamos prestar contas. Ou seja, não dá para a gente esquecer. Nada fica oculto. Deus sabe todas as coisas. Nós temos então uma satisfação para dar para Deus. A palavra de Deus diz para nós, 2 Coríntios 5,10, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. O texto diz o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Bem ou mal não está falando de mim, está falando do outro. O que eu fiz através da minha vida, o bem e o mal que eu realizei, ou seja, isso é fora de mim, não é dentro de mim. E quantas vezes a minha postura para com o outro é uma postura em que eu não lembro que a palavra de Deus condena, mas eu sinto que não está bom. Eu sinto que aquela postura não está adequada. A palavra de Deus diz que nada fica escondido. A gente vai prestar conta. A palavra de Deus fala que a gente deve andar pelo Espírito. Nós entendemos que a palavra de Deus traz para nós uma orientação completa para as nossas vidas. Mas o Espírito Santo é pleno para nos orientar nos mínimos detalhes. Existem orientações, então, para nós que são muito precisas em situações muito específicas que a palavra de Deus não falou, mas o Espírito dentro de nós continua falando. E se eu ando pelo Espírito, como diz a palavra, eu estou pendendo para a vida. Então existe
erros que realmente me punem. Existem erros que eu sofro uma consequência. Existem erros que estão me acusando. Mas existem erros que estão me contaminando. Existem erros que estão me levando a uma situação de contaminação. Eu quero muita atenção sua sobre esse assunto. Erros que me levam a me contaminar. Eu quero fazer um paralelo de um texto que eu vou ler aqui com vocês também, de Paulo aos Coríntios, e o primeiro texto que nós lemos aqui de Paulo aos Coríntios. Quero compartilhar agora com vocês 1 Coríntios 8, versículo 8 em diante, do 8 até o 13. Primeiros Coríntios 8, de 8 a 13. E esse texto anda muito junto com aquele outro texto que nós lemos também da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 23 em diante. E esse aqui, 1 Coríntios 8, de 8 a 13, diz assim: não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comemos e nada ganharemos se comemos. Vede, porém, que essa vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, à mesa, em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco por qual Cristo morreu? E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. Por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Irmãos, entenda aqui o que ele está falando, que esse texto ele é anterior ao texto que nós lemos lá no começo, na sequência da carta, o capítulo para nós registrado com o capítulo 8, o outro capítulo 10. Mas entenda o que ele está falando. Ele está batendo com muita clareza e firmeza a respeito ainda da comida sacrificada a ídolo. Ele diz aqui no versículo 10, porque se alguém te vir, alguém vir você, que é dotado de saber, você que é uma pessoa sábia, você que é uma pessoa madura, sentado na mesa do templo de ídolo, comendo ali naquele lugar de festa, de comida consagrada ao ídolo, não será a consciência do que é fraco induzido a participar de comida sacrificada a ídolos? Ou seja, você não influenciará ele a participar dessa forma? Você não estará de alguma forma legalizando ou liberando para que ele participe disso? E alguém pode dizer, mas se não é problema para mim, por que vai ser problema para ele? Justamente, se não é problema para você, que tem uma consciência mais forte, que é mais maduro, que é mais sábio, você não está se preocupando com o outro e sendo um escândalo ali para o outro? Diz ali, e assim por causa do teu saber, diz Paulo, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhe a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. Irmãos, isso aqui é uma essência da nossa postura que não se preocupa com o outro. Aquele posicionamento em que o outro não é importante. Cada um com os seus problemas, cada um que se vire, eu tenho a minha liberdade em Cristo e eu posso fazer tudo isso. Posso? Lógico que eu posso, mas creia que você está golpeando a consciência do fraco e pecando contra Cristo quando você faz isso. Mas é lícito. Mas eu posso sentar lá e comer, e eu posso orar e agradecer por aquele alimento? Posso. Lógico que eu posso. Mas e o outro? Como diz o texto que nós lemos lá no capítulo 10, se alguém disser para você, olha, essa carne veio da festa de consagração dos ídolos, compartilha comigo.
Não coma por causa não da sua consciência, porque aquela carne vai ser purificada. Mas o que você está fazendo por outro? Você está golpeando a consciência do outro. Está indo contra o outro. Por isso, irmãos, o texto diz aqui, olha, por isso se a comida serve de escândalo ao meu irmão, eu não vou mais comer carne. Ele está dizendo, olha, comer carne não é problema nenhum, mas se isso é um escândalo para meu irmão, eu prefiro não fazer. Existem coisas que nós devemos considerar se realmente faz bem ou faz mal, não para mim, mas para o outro. Eu vou dar aqui alguns exemplos simples do dia a dia. Crente que bebe vinho é pecado? A palavra de Deus não diz que é pecado. É escândalo. Escândalo. Dependendo do lugar, é escandaloso. Crente que faz tatuagem é pecado? Não é pecado. Se você for olhar na palavra de Deus e tentar buscar o versículo do Antigo Testamento que fala a respeito disso, ele não se confirma no Novo Testamento, não tem uma repercussão no Novo Testamento, ele está junto com uma série, um contexto que não é aplicado no Novo Testamento. Não é aplicado. Mas é um escândalo. No sentido de que alguém pode se sentir desconfortável, e o que Paulo diz, olha, se isso traz um desconforto para o outro, preserve o outro. Ah, então a pessoa vai beber, eu não estou fazendo apologia de forma nenhuma aqui essas práticas, mas eu estou dizendo com muita clareza. A pessoa bebeu na sua casa, tomou a sua taça de vinho na sua casa, a palavra de Deus não diz que isso é um pecado. Se embriagar diz que é um pecado. Agora, se isso é um escândalo, se isso está levando outras pessoas a se ferirem, você não tem que fazer. Se a sua postura, então, fere o outro de alguma forma, não faça. Então, tudo que você for fazer, pense no outro. Pastor, eu tenho uma tatuagem. Fiz uma tatuagem. Fez, não fez? É sua, não é? O problema é seu. Sua liberdade. Não é? Agora pensa no outro. Agora preserva o outro. Você fez. Mas considera o outro. Porque para o outro isso pode ser desconfortável. Mas a Bíblia não fala que é pecado, pastor. Pois é, eu sei que não. Mas preserva o outro. Só preserva o outro. Para que o outro não tropece, para que o outro não caia, para que o outro não se sinta ferido. Só isso. Por que trazer, então, esse desconforto para o outro em favor da sua liberdade? Ajude o outro. Ajude o outro a caminhar. Não é um pecado, mas passa a ser uma contaminação quando leva o outro ao desconforto. Como diz aqui o texto, com muita clareza, assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Desse modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhe a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. Paulo, de uma forma radical, ele diz, se comer carne vai escandalizar, então não vou comer mais. Mais uma vez, eu não estou dizendo que práticas são ilícitas, porque nós estamos falando do lícito. Nós não estamos falando do pecado, estamos falando daquilo que é lícito. Então, usando esse exemplo, pastor, eu coloquei um piercing. Isso é pecado? Não. O piercing não é pecado. Seus pais deixaram? Não, então é pecado. Chama rebeldia. Não chama piercing, chama rebeldia. É diferente. Está errado. Se voltou contra a família, rebeldia chama. Esse é o pecado. O pecado não chama piercing. Mas eu posso usar.
A igreja não arbitra sobre isso. A igreja não determina sobre isso. A igreja não diz o que você pode ou não pode. Não é um conjunto de regras. É uma ideia de conscientização. A igreja não vai dizer para você, você pode fazer uma tatuagem. Não é isso. Mas a igreja vai dizer para você, respeite o próximo. Em todas as suas posturas, respeite o próximo. Então considere sempre o outro. Quando eu decido realmente pensar no outro, quando eu decido viver para que o outro seja abençoado, a respeitar o outro, a me posicionar de forma a não gerar um escândalo para o outro. E quando a gente está falando de escândalo, entenda, mais uma vez, nós estamos falando não de certo ou errado, nós estamos falando de escândalo. Porque o Paulo mesmo falou, olha, não tem um problema você comer a carne, não é isso o problema. Mas a minha liberdade tem que ser diminuída? Tem, por causa do outro. Não é um problema, mas isso pode ser para o outro. Então, se a sua postura não é uma postura pecaminosa, mas ela traz um desconforto, se mede pelo outro. Considera o outro, não tem problema. Você tem a sua liberdade. Mas o Paulo mesmo diz aqui, eu vou ler aqui o texto de novo. Capítulo 8, versículo 10 diz: porque se alguém te vir a ti, que é dotado de saber, a mesa em templo de ídolo, o que está dizendo aqui? Se alguém ver você. Mais uma vez, quando é pecado mesmo que ninguém veja. Não é verdade? Pecar escondido não é menos pecado do que pecar em público, é pecado do mesmo jeito. Agora, quando estamos falando de coisas que são lícitas e não convém, ele diz, se alguém ver a ti sentado na mesa, você traz um desconforto e você traz uma situação ruim, você traz um escândalo, porque alguém viu. Então, se você pode preservar o outro, faça isso. Se você pode ajudar o outro a ter fé, faça isso. Se você pode ajudar o outro a prosperar, faça isso. Como Paulo diz, não significa que as práticas em si são pecaminosas. Elas não são. Mas práticas como essa, em algum momento, pode ser desconfortável. Durante muito tempo na igreja foi um escândalo ter bateria. É escandaloso. Tocar guitarra era invocar o demônio na igreja. O que deveria fazer? Não tocar. A consciência mudou? Mudou. Hoje toca-se guitarra e é uma bênção? Sim, é uma bênção. E a gente adora a Deus tocando guitarra? Sim, a gente adora a Deus. Mas o que aconteceu? Mudou. Deixou de ser um escândalo e passou a ser algo aceito, que se tornou então uma bênção. Ou seja, nas mudanças de cultura, muitas vezes nós vamos enfrentar situações assim. Nós vamos encontrar momentos assim. Então, irmãos, o que diz para nós sobre o lícito que não convém, é principalmente que não convém ao outro. E eu devo então me posicionar. Eu devo então me colocar de forma simplesmente a preservar o outro. Aquilo que eu posso fazer para preservar o outro, eu vou fazer. Pastor, mas isso é muito antiquado. Teve um tempo que nós orientávamos aqui na igreja, e você talvez lembre disso, que as mulheres do louvor deveriam usar saia. Talvez alguns lembrem disso. Porque naquele momento não era adequado e usar a calça para as mulheres, naquele instante era escandaloso. Era pecado usar calça? Não, nunca foi. Mas era desconfortável para o outro, e não para a mulher que estava usando. Mudou, é outro tempo. É outro tempo onde aquilo que é lícito continua sendo lícito, mas agora convém e não tem problema. Agora não interfere naquilo que edifica. Então essas mudanças a gente tem que sempre pensar no outro. A gente tem que sempre considerar o outro e se posicionar olhando para o outro. O lícito, como ele diz aqui, que não convém, ele diz,
todas as coisas me são lícitas, nem todas convêm, todas são lícitas, mas nem todas edificam. Então, usando mais uma vez aquela chave de ensino, ninguém busque o seu próprio interesse, mas sim o de outro. Pensa não só na sua liberdade, mas pensa na do outro. Se posiciona no do outro. Tantos exemplos que nós citamos aqui, muitos outros que nós poderíamos citar, eu não estou de forma nenhuma dizendo que são coisas ilícitas. Só que são coisas que muitas vezes podem trazer um desconforto para outro. Hoje é assim. Pode ser que daqui a um tempo não seja. Como eu disse, a guitarra um tempo foi escândalo. Hoje não é mais. A saia foi escândalo. Ou melhor, a calça foi escândalo. Hoje não é mais. Mudou. Envolveu pecado nisso? Não. Mas envolveu o que convém. O que edifica. Que a gente possa desenvolver isso. Que a gente possa viver a nossa vida pensando no outro. Sendo bênção na vida do outro. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Eu quero que você esteja nesse momento refletindo a respeito de pequenas atitudes. Eu quero que você considere duas coisas aqui hoje. Com sinceridade no seu coração. Nós estamos falando de uma forma muito clara, muito sincera. Eu quero que você considere hoje aquilo que é lícito para você e que você identifica que não convém. E aquilo que para você é lícito, está no outro e não te convém. O que eu estou querendo dizer? Tem coisas que talvez você possa dizer, eu posso mudar um pouco minha postura e preservar o outro. Mas você também é outro na situação. E talvez você esteja pensando, puxa vida, eu estou batendo tanto nessa situação, estou recriminando tanto isso no fim, isso é ilícito. Será que eu não devo amadurecer diante dessa situação? Porque quando Paulo fala aqui, ele diz de pessoas maduras e pessoas que ainda estão fracas. De forma que o seu amadurecer não seja influenciado por situações assim. Que você não seja escandalizado por situações assim. Que isso não leve você a questionar, a se fragilizar, a se magoar, mas que você não sofra com isso. Ou seja, será que você é o irmão que é fraco ou que é forte? Ainda que Paulo esteja já falando daquele que pensa que é forte. Mas para você ser preservado, diante de coisas que nos cercam, diante de coisas lícitas que nos cercam, mas que elas não nos afetem, que elas não nos atrapalhem na caminhada. Ainda que a gente tenha a preocupação de não escandalizar, que a gente aprenda a não se escandalizar. Que a gente aprenda, que a gente cresça, que a gente amadureça. Que a gente viva a liberdade. Respeite a liberdade do outro, e isso é uma via de mão dupla. Que a gente possa viver assim. Que a gente possa viver essa paz. Deixa Deus falar no seu coração sobre essas verdades. Deixa Deus trabalhar no seu coração. Pai Todo-Poderoso, nós estamos aqui diante do Senhor e são teus filhos com histórias, com hábitos e principalmente, Deus, principalmente com o Espírito Santo que habita dentro deles. Um Espírito que move e conduz eles na direção correta. Nós somos, ó Deus, conduzidos pela Tua voz, sustentados pela Tua voz. De verdade, Deus, nem sempre a gente segue precisamente a Tua voz, Pai, mas reconhecemos que Teu Espírito está em nós, está falando. Existem coisas na palavra de Deus que são muito claras para nós e nós entendemos
nós devemos nos posicionar diante delas. Existem coisas que teu Espírito fica insistindo conosco, mas existem coisas que carecem de uma mudança de postura, de olhar nosso. E no que se refere, ó Deus, ao escândalo, nós queremos ser trabalhados pelo Senhor, para que a gente possa sim, Pai, preservar o outro, que a gente possa sim cuidar do outro, ajudar o outro na caminhada, mas que a gente também possa ser maduro o suficiente para administrar as diferenças, administrar as diversidades, as manias, os costumes, e deixar o teu amor, Pai, superar todas essas coisas. Deus, nós sabemos que respeitar o outro e ter liberdade é uma via de mão dupla. Nós queremos viver isso, Deus, debaixo de uma bênção do Senhor. Então nos ajuda, Deus, a acertar. Nos ajuda a sermos melhores. Nos ajuda a respeitar o outro. E não fazer pelo outro. Não realizar algo. Preservar o outro. Mas também nos ajuda, Deus, a não recriminar o outro. A não condenar o outro. Nos ajuda, Deus, a estarmos mais próximos do Senhor. O Senhor espera, Deus, que cada um de nós possa viver de uma forma mais parecida com o Teu Filho Jesus. Que a gente seja simples, nessa busca contínua. Que a bênção do Senhor esteja sobre nós, para a gente escolher certo, para a gente decidir certo, para a gente ser efetivamente uma bênção. Pai eterno, derrama sobre nós, como nós já clamamos aqui no início, Deus, da Tua paz. O Senhor mova no nosso coração, nos abençoe e nos sustente. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, quero orar encerrando. Pai eterno, leva os teus filhos agora debaixo da tua bênção, do teu cuidado, da tua orientação. Eu te peço, Deus, mediante esta verdade, essa palavra que nós falamos nessa noite, que os teus filhos possam ser instrumentos do Senhor onde eles estiverem. Bênção do Senhor. Instrumentos, ó Deus, para levar da tua paz, da tua verdade, principalmente do teu amor. Cuida deles, ó Deus. Dirige a vida deles. Livra eles de todo mal. Dá vitória para eles, ó Deus. Sustenta eles poderosamente, te peço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Em nome de Jesus.